Bem-vindo a mais um vídeo, família Palmeiras, beleza? Já deixa o like aí, se inscreve no canal e ative o sininho para as notificações. Bom, hoje vamos trazer aqui um corte da ESPN Brasil, lembrando que os créditos vão estar na descrição do vídeo, onde o Nicolete trouxe as últimas informações do Verdão. É, isso mesmo, contratações e mercado da bola. Também um trechinho aqui do Band Esporte também, Nicola, a turma toda, e do canal do Nicola também, beleza? Fica até o final do vídeo e já deixa no comentário a opinião de vocês. Já já eu volto. Arrascaeta vão participar, dar uma entrevista coletiva, claro. Você fala de Libertadores, Bruno Henrique Arrascaeta aparece. Opa, tamo aqui. Primeira fila. E esse aqui, ó. O Vinícius Nicolete também, até porque eu estava agora no intervalo trocando mensagens com o Vinícius. Opa! Não é, Vinícius? Porque o Palmeiras esperava o encerramento, o fechamento da janela na Europa para voltar a carga em cima de suas ambições, não é isso, Vinícius? E aí, alguma novidade? É isso aí, Bruno, Mário, abraço para vocês, abraço aos companheiros no estúdio, fã de esportes. O Palmeiras esperava o fechamento dessa janela para o Andréas, se ele não tivesse outra proposta da Europa, para tentar a contratação do meia do Fulham. O empresário do jogador está na Europa, mas isso não quer dizer que o Palmeiras vai conseguir contratar o jogador. Aqui no Brasil, a janela fecha no dia 28 de fevereiro, então tem todo o mês de fevereiro para tentar convencer o Fulham, mas o time inglês também fez uma proposta de renovação de contrato para o Andréas Pereira, por isso o empresário dele está na Europa negociando com o time inglês. Muito difícil liberar o Andréas nessa janela de transferência, é meio de temporada na Europa, o Fulham está no meio da tabela, buscando ali vaga para as Copas Europeias, então dificilmente vai negociar nesse meio do ano, nesse meio de temporada na Europa, início do ano aqui no Brasil. Mais provável que ele seja negociado no final da janela europeia, que termina em maio. Aí ele poderia vir para o Palmeiras e poderia inclusive disputar o Mundial de Clubes, mas o Palmeiras teria concorrência de outros clubes na Europa. Então não é uma situação fácil. O empresário dos jogadores está na Europa e fica essa expectativa aí. O Palmeiras não tem muito otimismo na contratação do Andréas Pereira, pelo menos nesse início de temporada. O time está aqui na academia de futebol, fazendo o segundo treinamento na semana, se preparando para o clássico contra o Corinthians. E a novidade pode ser a volta do Felipe Anderson, pelo menos no banco de reservas, ele que ficou fora dos 2 últimos jogos com dores no pubis, já está fazendo o treinamento com o restante do grupo. Palmeiras ontem também apresentou o terceiro reforço na temporada, que espera aí também ser relacionado para esse confronto, o clássico contra o Corinthians. É o volante uruguaio Emiliano Martínez, 25 anos, assinou contrato com o Palmeiras por 5 temporadas, ele que estava no futebol da Dinamarca e já passou pelo Red Bull Bragantino em 2022. Fez poucos jogos, apenas 13 jogos defendendo o Bragantino por conta das lesões. Ele falou sobre a expectativa da chegada aqui no... Vamos botar o provável Palmeiras pro derby contra o Corinthians nesta quinta-feira. E aí não tem muito o que mudar. Eu não acho que ele venha com o Marcos Rocha, porque o Marcos Rocha entregou de bandeja o único gol que a equipe do Guarani fez. Então eu acho que ele vem com o Mike, com o Everton, claro, Mike, Gustavo Gomes, Murilo e Vanderlan. Mas o Piquerez está voltando e o Piquerez é muito mais jogador do que o Vanderlan. A dúvida é saber se ele aguenta os 90 minutos ou não. Acho que ele começa com o Vanderlan para não arriscar muito o Piquerez. Aníbal Moreno, que voltou a jogar seu melhor futebol e bem fisicamente, Richard Rios, Rafael Veiga, que é hoje o jogador de maior número de gols do Palmeiras nos últimos 10 anos, passou bem o Dudu, tem 102 gols marcados, Rafael Veiga, impressionante. Facundo Torres, que eu quero saber se vai valer quanto custa, custou mais de 70 milhões de reais, acho que ele começa com o Maurício e com o Estevam, que é disparado o melhor jogador do time. Desde o ano passado. Na Libertadores, na Copa do Brasil, todo mundo se apoiava e se ancorava nele, o que é um absurdo, né, Elia? Um moleque com 17 anos de idade ganhando na casa dos 100 mil por mês, e Gustavo Gomes, Rafael Veiga, Zé Rafael, Rony, todo mundo dando a bola para o moleque desse dia. Eu tenho que dar a mão à palmatória, porque o Veiga, o Palmeiras fez 4 gols ontem, 3 assistências. Não, o Veiga termina o Campeonato Brasileiro do ano passado bem, mas na Libertadores, na Copa do Brasil, ele se omitiu. Era só o Estevam chamando a responsabilidade. E quando ele não joga, o Palmeiras é desclassificado. Então dá para entender também a importância do Veiga, e não dá para você ficar apenas então somente voltado para o menino, não, Ana. O Estevam é muito bom, mas o Palmeiras precisa ter outras válvulas de escape, né? Sem dúvida, esse é o debate da noite, né? A procura por outros jogadores. E sim, o Estevam é um craque, é um menino que está mostrando o seu potencial, como já foi dito aqui, vai ser vendido em breve.
A questão é quais são as peças de substituição. Agora, eu também entendo que, como todo atleta, Elia, o Rafael Veiga, ele é fundamental para o time do Palmeiras e oscila. Todo atleta vive momentos de estar comendo, sobrando e momentos, infelizmente, que ele não está tão bem assim como já aconteceu na temporada. Mas é raro. Agora ele voltou a jogar bem, viu? Ele é raro, porque o Veiga tem o maior número de assistências, o Veiga tem o maior número de gols do Palmeiras nos últimos 10 anos, tem 102 gols pelo Palmeiras. Dudu, que é o maior jogador do Palmeiras nesses últimos 10 anos, tem 88 gols. Então, eu acho que o Veiga é um cara muito acima da média. Pênalti ajuda também, né? Pênalti ajuda bastante. Pênalti ajuda, eu não tô aqui discutindo nada, mas você precisa fazer, né? Precisa bater, precisa fazer. É algo que o Dudu nem se prontificava a bater. Você lembra que ele fugia dos pênaltis. E outra, em alguns momentos de muita responsabilidade, onde o jogador mais bem pago deveria, inclusive, chamar para si a responsabilidade, mesmo que não fosse o cobrador oficial. Abel Ferreira fala de outra contratação do Palmeiras, Emiliano Martínez. E decidi mais uma vez em dividir a equipa, porque não tínhamos, nem tem jogadores dentro do nosso elenco que não estão preparados ainda para jogar. Não estão preparados para jogar. Nós fizemos uma contratação do Emiliano, não está preparado para jogar. Não é não esteja preparado porque não tem qualidade, porque tem muita qualidade e vai nos ajudar. Mas quando tiver a bateria, pelo menos o mínimo que dê para fazer uma conversa de 10 minutos. E ainda não dá. Olha, ainda não dá, imagino eu que ainda não dê. Vou te contar uma coisa em 30 segundos, que nosso tempo está começando a ficar apertadinho. Vamos lá. Eu digo que o Facundo Torres joga menos do que o Rony. Joga mais que o Rony e o Facundo Torres para você, Ana? Não. Então por que a gente paga 72 milhões de reais nele? Não é estranho? Mas são os viés, né? Viés? O Torres chega com viés de alta. É viés de alta? É alguém que jogava muita bola na Major League. Para mim são de características diferentes. Major League? Mas jogava contra o Almada e o Savarino vieram da Major League Soccer e arrebentaram com a camisa do Botafogo na temporada passada. Acho que avaliar porque veio da Major League Soccer. Enfim, eu entendo o movimento de trazer o Facundo Torres e abrir mão do Rony. Até porque o Rony vive um momento de queda técnica. Mas física. Ele perdeu, ele não corre mais, não tem mais velocidade. Você manteria então, pelo jeito? Eu manteria, óbvio. Se eu não tenho alguém melhor do que ele para contratar, eu vou tentar conversar, eu vou tentar entender. Sabe o que acontece? O Abel é muito distante dos jogadores. O Abel, essa é uma realidade que eu sei. Não adianta ele vir com historinha. Ele é muito distante dos jogadores. Então, tem cara que você acha que pode tirar um pouco mais dele e ele demanda um pouco mais de resiliência sua, demanda um pouco mais de empatia sua com o momento dele. Tem jogador que é perna de pau e aí eu não tenho paciência, porque eu não tô lá para paparicar ninguém, principalmente cara que ganha R$1 milhão por mês. Mas eu tenho que entender que aquele cara ganha R$1 milhão por mês e naquele momento ele tá precisando um pouco mais de mim. Mas eu vou dar ele, você vai ter 20, 30 dias para eu tentar te entender, para você tentar voltar, para você tentar me entregar aquilo que você entregava antes. Por quê? Porque no mercado é raro encontrar um cara do patamar. Não se esqueça que o Rony foi um dos grandes artífices de quando o Abel chegou, carregar o Abel nas costas. O Rony carregou o Abel nas costas e ele hoje está esquecido e deve se lembrar disso, porque quem bate esquece, mas quem apanha não esquece. E o Rony deve estar se lembrando, esse cara chegou aqui, ele jogava reativo, esse português chegou aqui, ninguém conhecia ele, jogava por 2 ou por 3 bolas e eu me enfiava lá para frente na velocidade. Era bola para frente no contra-ataque e eu tinha que me virar sozinho ou para dar assistência ou para tentar ir para cima do gol e a gente ganhou partidas, muitas partidas comigo tendo que fazer das tripas coração e usar a minha velocidade para tentar dar a vitória ao Palmeiras. Mas o raciocínio seu, que é justo em relação ao Abel, de que não é porque ele ganhou tudo no passado que a gente vai viver em berço esplêndido, isso também vale pro Rony. Assim, para mim a temporada passada mostrou que o Palmeiras precisa de uma reformulação, que alguns dos ídolos e aqueles caras que formaram a espinha dorsal do Palmeiras super vencedor precisavam respirar novos ares. Zé Rafael, Rony, entre outros, Elia. Então eu entendo a necessidade, a busca do Palmeiras por um rearranjo do elenco. Eu só acho que o Palmeiras erra
na contratação de novos atletas. O Palmeiras é muito vagaroso, o Palmeiras é muito lento. Hoje, Emiliano Martinez. esse jogador veio do Midland, da Dinamarca. Você faz o Noma, que talvez seja ainda um dos melhores restaurantes do mundo. Faz gastronomia de qualidade. Jogador de futebol. O Charles também veio de lá e não tem jogado bem no Corinthians. Só sobre o Palmeiras e especulações, contratações, ao longo do dia surgiu a notícia de que o Palmeiras voltou a demonstrar esperança na contratação de Andrés Pereira. Eu, antes de vir para o programa, conversei com um dos sócios do Juliano Bertolucci, que é o empresário responsável pela carreira do Andrés, jogador do Fulham. Tem alguns movimentos estranhos acontecendo com o Andrés. Ele era titular absoluto. Quando começou essa história do Palmeiras, o cara começou a colocar ele no banco. Titular absoluto e capitão outro dia. Nos últimos 3 jogos, o Andrés não começou... É o Marco Silva o técnico. É o Marco Silva. Ele não começou como titular em nenhum dos 3 jogos, em um deles nem entrou, no outro Português jogou 8 minutos. Você vê como é que é a história. Eles se queimam, os técnicos, em particular dessa escola, eles se queimam e aí começam a crucificar o jogador que não tem culpa nenhuma, hein? O Andrés... Ele recebe proposta, ele é culpado por receber proposta? É que o Andrés trabalhou nos bastidores de forma leve para vir pro Palmeiras. O Fulham é quem relutou com a ideia. Mas nos últimos 3 jogos, em um ele não entrou, em outro ele jogou 8 minutos e no último jogou 18. É uma mudança radical de alguém que era titular e capitão. Para completar, o Fulham confirmou, está por confirmar nas próximas horas a volta de William. Aquele ex-Corinthians do próprio Fulham, do Chelsea. Onde ele tá parado? Estava parado. Ele, inclusive, estava assistindo hoje ao jogo entre o Chelsea e o West Ham. E ele surge como novidade no Fulham. Então, são movimentos estranhos. De qualquer forma, conversei com um dos empresários que é responsável pela carreira do Andrés. O Juliano também é responsável pelo William, né? Isso, também. E em parceria com o Kia Jorabichian. Eles têm relação em vários dos atletas. Talvez essa lembrança sempre soe, que não sei se foi por acaso, mas talvez até tenha uma associação. Mas, enfim, a informação que eu recebi é de que a negociação segue difícil, que o Fulham não pretende liberar por 20 milhões de euros fixos, mais 5 em bônus, mas é uma negociação que está acontecendo. O que você falou aí? Bora fechar o vídeo para falar sobre o Palmeiras, que melhorou sua proposta e vai para a última cartada por Andrés Pereira, meio-campista de 29 anos de idade do Fulham, que tem a intenção de trocar a Premier League pelo Verdão. Tem nova esperança a partir desse aumento de proposta. Existiram também alguns outros acontecimentos recentes que permitem ao Palmeiras pelo menos voltar a sonhar. O Andrés Pereira, que já chegou a ser capitão do Fulham, foi reserva nas últimas 3 partidas do time inglês. Em uma delas ele nem entrou, na outra jogou apenas 8 minutos e na mais recente esteve em campo nos 18 minutos finais. Importante lembrar que o Andrés Pereira também viu, pelos noticiários, que o Fulham acaba de contratar um jogador que pode atuar na sua função, o William, que já jogou no Fulham, já esteve no Chelsea e também foi jogador do Corinthians, está em vias de ser anunciado. Seria o Fulham preparando um substituto, um sucessor para o Andrés Pereira? Essa resposta a gente deve conhecer nos próximos dias. Antes de gravar o vídeo, conversei com um dos representantes do Andrés Pereira. Ele disse que as tratativas foram retomadas, mas que o negócio segue bastante complicado, até porque o Fulham entende no Andrés Pereira alguém super importante. O fato de o Palmeiras ter aumentado a sua última proposta, que era de 20 milhões de euros fixos, mais 5 milhões de euros em bônus, pode garantir a esse negócio algum avanço. Prometo ficar de olho nessa história e qualquer novidade conto para vocês. Combinado? Esqueçam de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra mais tarde. Tchau. E esse foi o vídeo de hoje, turma. Vocês viram aí muitas notícias sobre o Verdão. O Nicola falou bastante. O Nicolete veio com as informações aí do Andrés Pereira também. E aí, deixa no comentário a opinião de vocês. O que vocês acharam dessas últimas informações ao Viverde. Vamos aguardar. Ainda temos todo esse mês aí de fevereiro até o final da janela, então existe essa real possibilidade do Palmeiras contratar Andrés, já que o Abel frisou já, centroavante é uma posição que para a imprensa é o que o Palmeiras está precisando, mas ele citou, temos Thales, Flaco Lopes e Paulinho, até o próprio Facundo pode jogar, e querendo ou não, se vai ser negociado ou não o Rony, por exemplo, ainda é do Palmeiras e ele pode jogar. Então ele frisou as posições, acho que mais necessitam é de um zagueiro, reserva e desse meio atacante aí. O Andrés Pereira pode jogar tanto pelo lado, tanto por dentro, como camisa 10, como segundo volante também, na recomposição. Então, assim, ele tem muitas funções, ele pode ajudar muito o Palmeiras se ele vier, mas depende do clube inglês,
que está fazendo jogo duro e vamos aguardar até o final da janela se o Palmeiras vai conseguir exercer essa compra aí. Beleza, turma? Já deixa o like aí, coloca no comentário a opinião de vocês e até o próximo vídeo.